Bom, pessoal, na questão 7, está dizendo o seguinte. Em uma padaria, 2 cafés e 5 mini pães de queijo custam 14,20. 3 cafés e 7 mini pães de queijo custam 20,60. Quanto custa 4 cafés e 10 mini pães de queijo? Então, pessoal, vejam que essa situação aqui caracteriza um problema de sistema linear. Vejam que a gente tem o seguinte, pessoal, que não foi dado explicitamente quem que é o nosso sistema, certo? Não como a gente está acostumado, através das chaves das equações. Foi dado ele literalmente, ok? Então, vamos aí construir nosso sistema linear. Vejam que aqui o que a gente tem, pessoal? A gente tem 2 cafés mais 5 pães de queijo custam 14,20. Então, tenho 2C mais 5P é igual a 14,2. Eu sei também que 3 cafés mais 7 pães de queijo, ou seja, 3C mais 7P é igual a 20,6. Então, foi isso que eu coloquei. Então, esse é o nosso sistema que caracteriza essa situação aqui. Ok? Só que, pessoal, não pede para a gente determinar quanto que custa quanto que custa o café e quanto que custa o pão de queijo. Certo? Pede para a gente determinar o quê? Quanto que custa 4 cafés mais 10 pão de queijo. Então, está pedindo para a gente determinar isso daqui. Mas para a gente determinar isso, pessoal, a gente precisa encontrar quem quer C e quem quer P. Ou seja, a solução desse sistema de duas equações aqui, duas incógnitas. Certo? Então, a gente tem que determinar o preço do café e o preço do pão de queijo para a gente conseguir determinar quanto que vale essas continhas aqui. Ok? Bom, pessoal, então eu vou resolver esse sistema aqui pelo método da adição. Tá? Mas vocês vão ver, ó, dando nome para elas, que como eu faço com vocês para organizar o nosso pensamento, falando que a de cima chama número 1 e a de baixo chama número 2. Tá? Então, eu vou utilizar o método da adição para resolver ela. Pessoal, qual que é o método, que o método da adição faz? A gente tem que trabalhar essas duas equações de tal forma que a gente consiga simplificar, ou seja, cancelar uma incógnita dessas equações quando a gente somar elas, certo? Quando a gente fazer o processo da adição. Por isso que ele chama método de adição, certo? Mas vejam o seguinte, que aí, ó, a gente sempre tenta transformar, pessoal, trabalhar com os termos, com as incógnitas que têm os menores coeficientes, tá? Para a gente trabalhar com operações menores, que são mais fáceis. Operações com números menores são mais fáceis. Então, eu vou olhar aqui e tentar trabalhar essas duas equações de tal forma que o quê? Eu consiga cancelar a incógnita C. Mas veja o seguinte, se eu quero transformar 2C em 3C, para me cancelar com esse 2C, eu tenho que multiplicar com esse 3C aqui, eu tenho que multiplicar 2C pelo quê? Por menos 3 sobre 2. Certo? Se eu multiplicar menos 3 sobre 2 vezes 2C, eu chego a 3C negativo. Certo? Aí eu poderia cancelar. Mas lembrem-se que eu não só multiplico isso daqui, eu multiplico todos os termos da igualdade, porque senão interfere na igualdade. Certo? Então, dessa forma, só que se eu multiplicar essa igualdade por 3 sobre 2, eu vou estar trabalhando com o quê? Com valores de frações, e trabalhar com frações é chato. Mesma coisa, pessoal, daqui, se eu quero transformar o 3C em 2C negativos, para me cancelar com esse 2C aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar toda essa equação aqui por menos 2 terços. Só que da mesma forma, eu vou estar trabalhando aí com frações, com valores que são frações, o que dá trabalho, certo? Então, eu tenho que arranjar uma estratégia de transformar o quê? Transformar essas duas equações em equações equivalentes que eu possa cancelar esses dois números, certo? E vejam que pelo fato desses números aqui não serem múltiplos do outro e vice-versa, quer dizer que não vai dar para mim trabalhar apenas uma equação, vou ter que trabalhar as duas ao mesmo tempo. Então, olha o que eu vou fazer, olha a jogada que eu vou fazer, pessoal. Eu vou pegar a primeira equação, que é essa daqui, e vou multiplicar ela por 3. A segunda, que é essa daqui, eu vou multiplicar ela por menos 2. Vocês vão ver por que eu vou fazer isso. Lembrando, pessoal, o objetivo é eliminar uma das incógnitas. Com isso, eu quero eliminar a incógnita C, certo? Olha só o que acontece quando eu multiplico a primeira por 3 e a segunda por menos 2. Pessoal, quando você pega a primeira, que é essa daqui,
certo? E multiplica por 3, o que você tem? Você tem isso daqui. Ó, 2c vezes 3 dá 6c. 5p vezes 3 dá 15p. 3 vezes 14,2 dá 42,6. Beleza, certo? Agora, vejam o que acontece quando eu pego a segunda, que é essa aqui, e multiplico por menos 2. Pessoal, 3c vezes menos 2 dá menos 6. C, certo? 7p vezes menos 2 dá menos 14p. 26,6 vezes menos 2 dá menos 41,2. Olha o seguinte, pessoal. Quando eu somo essas duas equações, o que acontece? Eu consigo simplificar esses dois termos aqui que contêm a incógnita c, certo? Porque 6c menos 6c dá zero. Eu tenho aqui 15p mais menos 14p, 15q menos, mais com menos dá menos, então fica 15p menos 14p, dá um único p. Você tinha 15, perde 14, fica com um único p. Pessoal, 42,6 mais menos 41,2 é 42,6 menos 41,2, que resulta em 1,4. Ou seja, pessoal, após esse processo aqui, eu identifiquei que P vale 1,14. Ou seja, o preço do pão de queijo custa R$ 1,40. Bom, com isso, pessoal, eu consigo determinar o valor do café. Como? Se eu sei que as duas equações elas estão em funções do café e do pão de queijo, se eu sei quem que é o pão de queijo, o valor do pão de queijo, eu consigo encontrar o valor do café. Para isso, pessoal, basta fazer o quê? Basta substituir essa informação aqui que eu estou chamando de 3 em qualquer uma dessas duas equações. E como eu disse para vocês, eu vou substituir naquela que tem os menores coeficientes, porque vai me dar menos trabalho, continhas menos pesadas para fazer, certo? Então, eu tenho 2c que soma 5 que multiplica p, que é igual a 14,2. Só que p eu descobri que vale quanto? Que vale 1,4. Então, eu tenho 2c mais 5 que multiplica 1,4, que é igual a 14,2. Pessoal, resolvendo o produto, 5 vezes 1,4 dá 7. Então, eu tenho 2c mais 7, que é igual a 14,2, certo? O objetivo é encontrar quem quer ser, então eu tenho que isolar ele desse lado da igualdade. Vou passar todos os números para lá com operação inversa. Ok? Então, eu tenho 2c. O 7 está positivo, ele passa negativo. 14,2 menos 7 dá 7,2. E o resto eu copio do jeito que estava. Pessoal, eu quero encontrar quem quer C, não quem quer 2C. Uma forma de fazer isso é dividir os dois lados da igualdade por 2. Porque quando eu divido 2C por 2, eu encontro C. 2C dividido por 2 dá C. 3,2 dividido por 2 dá 3,6. Certo? Então, pessoal, eu descobri o quê? Eu descobri os valores do café e do P. Ou seja, eu descobri a solução desse sistema. Mas vejam que o problema não está pedindo a solução desse sistema. Certo? Eu descobri que a solução desse sistema é P igual a que os pães de queijo custam R$ 1,40 e que os cafés custam R$ 3,60. Só que a solução não é isso que eu quero determinar. Eu quero determinar quanto custa 4 cafés mais 10 pães de queijo. Certo? Então, mas só que para isso, descobrir isso aqui, eu deveria descobrir quem são esses dois valores, tanto do pão de queijo quanto do café. Basta fazer a substituição agora para a gente encontrar quem que é esse valor. Ok? Então, eu tenho 4 que multiplica quanto? 3,6 mais 10 que multiplica quanto? 1,4. Pessoal, 4 vezes 3,6 dá 14,4. E 10 vezes 1,4 dá 14. 14,4 mais 14 dá 28,4. Ou seja, pessoal, o valor de 4 cafés mais 10 pães de queijo é R$ 28,40. Ok? Bom, pessoal, então vamos aí para a questão número 8, que é a última questão dessa semana 3 do PET volume 4. Ok? Então, a gente quer resolver esse sistema aqui, que é um sistema 3x3, certo? 3 equações por 3 incógnitas, ok? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai utilizar pelo método da substituição. Você vai ver que o método de substituição ele é mais interessante nesse caso aqui, ok? Então, vamos lá, pessoal. Tem 3 equações aí, estou dizendo que a de cima é a número 1, a do meio é a número 2, e a terceira e a de baixo é a número 3.
ok? Bom, pessoal, olha o que eu vou fazer. Vejam o seguinte, que na 3 eu já tenho a informação do valor de z, certo? Eu já tenho que o valor de z na 3 vale menos 1. Então, ou seja, pessoal, para a solução desse sistema aqui, pessoal, z tem que ser menos 1, não pode ser outro valor. Ou seja, pessoal, se eu quero determinar a solução desse sistema aqui, e eu tenho essas alternativas, aqui de múltipla escolha, vejam que a letra B, ela estava dizendo que z vale 0. Então, já sei que a B já não é a resposta correta, certo? Então, numa prova onde você tem esses macetes para já eliminar questões. Então, a B eu já sei que não é. Porque eu sei que Z, que é essa posição, a terceira posição aqui do par ordenado, da tripla ordenada, tem que ser menos 1. E a única que não tem menos 1 na terceira posição aí é a letra B. Tá? Bom, mas olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a informação da terceira, que é que Z vale menos 1, e vou substituir na segunda. Por que eu vou fazer isso? Porque na segunda é uma equação que está em função de y e de z. Só que se eu sei quem que é z, eu determino quem que é y, certo? Que é um dos valores aqui que eu tenho que determinar também, ok? Para determinar a solução desse sistema. Bom, então o que eu vou pegar? Eu vou pegar a segunda e substituir nela o valor da terceira, que é igual a z menos 1. Então, onde tem z, eu vou substituir por menos 1. Então, y é igual a 2, que multiplica menos 1, que é igual a 1. Certo? Só que 2, pessoal, positivo vezes menos 1 é menos 2. Mais com menos, menos 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho y igual a menos 2, perdão, y menos 2, que é igual a 1. O objetivo é encontrar quem que é y, então eu tenho que isolar ele. Para me isolar ele, eu tenho que passar esse 2 com a operação inversa para o outro lado. Certo? Se o 2 está negativo, ele passa positivo. Y é igual a 1 mais 2, y, portanto, é igual a 3. E essa eu vou chamar de informação 4. Agora, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou pegar as informações 4, que é y igual a 3, a informação 3, que é z igual a menos 1, e vou substituir ela na número 1. Por que eu vou fazer isso? Vou pegar essas duas informações e vou substituir na 1. Porque é o seguinte, pessoal, a equação número 1 ela é uma equação que está em função de x, y e z. Mas se eu sei quem que é y e quem que é z, eu consigo determinar quem que é x, que é a última incógnita que eu quero determinar, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar a número 1 e nela eu vou substituir os valores de y e de z. Bom, y eu encontrei que vale quanto? Que vale 3, certo? Vai ficar, se é menos y, ficam menos 3. No lugar de z, eu vou substituir por quanto? Vou substituir por menos 1, ok? Então, vai ficar x menos 3 mais menos 1, que é igual a menos 2. Pessoal, mais com menos dá menos, então fica menos 3 menos 1, ok? Pessoal, você deve 3. Você pega mais um emprestado, você fica devendo 4. Então, você tem 4 negativos. O objetivo é encontrar quem que é x, então tem que isolar ele do lado dessa igualdade, certo? Que é o lado esquerdo. Para mim fazer isso, eu tenho que passar o 4 que está negativo para o outro lado como? Positivo. Então, eu tenho 4 positivo menos 2, 4 menos 2 dá 2. Certo? Então, quer dizer que o valor de x é 2. Então, a solução desse sistema, pessoal, é quem? É x igual a 2, y igual a 3 e z igual a menos 1. Portanto, o que a gente tem, pessoal? Que a tripla ordenada, que é a solução desse sistema, é justamente a tripla 2, 3 e menos 1, que corresponde aí à alternativa C. Ok? Pessoal, com isso a gente então concluiu todos os exercícios dessa semana 3 do PET volume 4. Espero que vocês tenham compreendido a maior parte deles, certo? Se vocês não tiverem compreendido alguma coisa, vocês podem deixar aí nos comentários aí abaixo a sua dúvida. Senão, vocês podem me contactar aí nos meios de comunicação que a gente tem, que é WhatsApp, Conexão Escola, certo? Classroom e também o Google Meet, que eu tenho aí as aulas que vocês podem aí tirar as dúvidas comigo, tá? Então, espero que vocês tenham aí aprendido muita coisa em relação ao sistema linear, certo? Espero que vocês tenham gostado das aulas também, espero que tenha ficado claro para vocês. Vou me despedindo de vocês. Aquele abraço. Fui!